Então, na aula passada, a gente falou sobre o tema de análise de algoritmos. A gente viu que a análise de algoritmo é um conjunto de métodos que visam entender como que é o funcionamento de um algoritmo na resolução de um problema. A gente falou sobre dois aspectos de análise de algoritmos que a gente vai discutir com mais detalhes. A questão do desempenho, que tenta responder a pergunta quão rápido ou quanto de recurso, quanto que custa para um algoritmo me dar uma solução para um problema. E o outro tema é o da corretude, ou também chamada de completude, que é quão boa que é a resposta, quão boa que é a solução que o algoritmo me dá para uma instância do problema. Quão próximo ela é do que eu espero dado a definição do problema. Nesse vídeo, a gente vai discutir a questão do desempenho, que também é, algumas vezes, chamada de complexidade. A análise de complexidade de um algoritmo, ela busca entender qual que é o custo em número de instruções, ou tempo de processador, que um algoritmo tem para te dar uma solução. Análises semelhantes podem ser utilizadas também para saber o uso de outros recursos, como, por exemplo, qual que é o uso de memória de um computador, ou qual que é o uso de banda de internet para algum algoritmo que envolve transmissão de dados. Mas aqui a gente vai focar no uso do processador. A gente viu que o processador ele consome instruções a uma certa taxa. Ele recebe uma instrução, realiza uma interação com a memória, faz alguns passos com essa instrução e no passo seguinte pede uma nova instrução. Então ele consegue consumir um conjunto de instruções por um determinado tempo. Aí que a gente tem os gigahertz. Um processador é 3.2 GHz. Significa que o ciclo dele, o consumo de instruções, é de 3.2 GB instruções por segundo. Então o que a gente busca aqui é comparar os diferentes algoritmos para saber qual deles necessita de mais instruções para chegar numa solução. E quanto mais instruções, significa mais tempo e maior uso do processador. Isso tem um impacto também na energia. Cada instrução ela tem um custo energético de energia elétrica, de consumo do processador. Então, um algoritmo que demanda menos instruções, ele também vai ter um custo real de uso de energia monetário diferente. Então, como que a gente avalia isso? A gente discutiu no vídeo anterior que existiam duas formas da gente avaliar o desempenho. A gente podia usar deduções matemáticas. Basicamente, a gente está procurando uma fórmula que relacione o número de instruções, dado alguma condição do seu problema. Ou podemos fazer isso de uma maneira empírica, em que eu construo uma implementação desse algoritmo e eu executo esse algoritmo para uma série de instâncias e faço uma relação estatística entre o custo medido e qual é a complexidade do meu problema. A gente vai discutir um pouquinho essas duas estratégias. Como ilustração, a gente vai comparar o algoritmo de busca sequencial contra o algoritmo de busca binária. Mas lembre que o busca binária, ela assumia que a sequência era ordenada. Então nós vamos assumir a versão desses dois algoritmos considerando que a minha sequência ela é ordenada. Então vamos lembrar primeiro como é que são esses dois algoritmos. Se eu tiver uma sequência, vocês vão lembrar que a estrutura do algoritmo de busca ela era na forma de um loop, que nesse loop ela tinha três partes. Ela tinha uma primeira parte de seleção, uma parte de acesso e uma parte de comparação. Essas três partes elas poderiam ser resumidas nessa pergunta aqui, ó. Se
o valor numa posição i for igual à chave de busca, então eu retorno verdadeiro ou eu busco um novo i. Então, qual que vai ser a diferença entre os diferentes algoritmos? A diferença entre os diferentes algoritmos que nós avaliamos está na metodologia de seleção. Como que eu seleciono o próximo item a ser avaliado da sequência para fazer alguma comparação? E o custo que a gente vai avaliar desse algoritmo para chegar numa solução vai ser o número de seleções ou o número de comparações que cada algoritmo tem que fazer para chegar numa resposta. Seja que o item não se encontra, então vai ser um retorno falso, ou seja que eu encontrei o item dentro da minha sequência, que seria um verdadeiro. Então vamos olhar rapidinho, por exemplo, nessa sequência, como seria o caso de uma busca binária e uma busca sequencial. Imagina que eu estou buscando aqui a minha chave, que é a chave 7. Na minha busca sequencial, que eu vou colocar em vermelho, eu começaria procurando no 2, depois no 5, depois no 6. Quando eu chegasse no 9, eu ia verificar que o 9 é maior que o 7, então eu não iria encontrar ele lá. Foram realizados, veja, 4, seleção, acesso e comparações. Então foram 4 vezes que essa parte do código foi executada, que a computação elementar desse algoritmo foi executada. Agora vamos ir na busca binária. A busca binária, ela pegaria o elemento do meio, certo? Então, se aqui nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então nós temos 7 elementos, eu vou pegar o elemento do meio. 7 dividido por 2 em divisão inteira vai me dar a posição 3, que seria aqui no 9. Então, eu começaria no 9. Agora, o 7 ele é menor ou maior que o 9? O 7 é menor que o 9. Então, eu vou continuar a busca na primeira metade, que só inclui o 2, 5 e o 6. Agora eu tenho 3 elementos. 3 dividido por 2 vai dar 1, que é a segunda posição. Então, eu vou comparar com o 5. O 5 ele é menor do que o 7. Então, o 7 está acima do 5, mas está abaixo do 9. Então, agora a minha sequência é só o 6. E eu vou comparar o 6. O 7 é maior que o 6. E o que resulta é um vetor vazio. Então, isso significa que eu não vou encontrar o 7 nessa sequência. No total, aqui foram consumidos 3, seleção, acesso e comparação. Então, veja que nessa instância específica, a busca sequencial ela foi mais custosa do que a busca binária. Eu tive um custo total de 4 execuções dessa parte elementar do meu código. Enquanto que na busca binária eu tive 3 vezes a execução dessa parte do código. Ou seja, dependendo da instância, esses valores variam bastante. Se eu tivesse, por exemplo, buscando agora, em vez do meu 7, 2. Na minha busca sequencial, eu começaria no primeiro elemento. Veja. Eu já encontrei. Na primeira comparação, ele já é verdadeiro. Então, o meu número de execuções vai ser 1. Enquanto que na minha busca binária, eu teria que começar na posição 9, o 2 é menor, eu viria para o 5, o 2 ainda é menor, eu viria para o 2. Encontraria. E o meu n seria igual a 3. Veja, para essa instância específica, a busca sequencial tem um custo de uma única execução dessa parte elementar do código. Enquanto que a busca binária tem um custo de 3 execuções. Então, para essa instância, a busca sequencial é melhor do que a busca binária. Então, como saber qual algoritmo é melhor que o outro? Sendo que tem algumas situações que um é melhor e outras situações o outro é melhor.
Para isso, a gente precisa fazer uma análise geral, dado todas as instâncias com alguma característica em comum. Aí a gente tem que pensar, qual é o aspecto de uma sequência que tem maior impacto sobre a dificuldade de realizar uma busca dentro dessa sequência? Pense comigo, se eu preciso procurar um número numa sequência de 10, eu consigo até mesmo olhando, verificando rapidamente, eu consigo chegar num valor. Agora imagina se eu tiver que buscar um número de CPF dentro de todos os números de CPF do Brasil. Isso daria um trabalho bastante grande, né? Então, comumente, a principal característica que você vai tentar avaliar, utilizar como referência de dificuldade no processo de busca, é o tamanho do seu espaço de busca. No caso específico da sequência, o tamanho do espaço de busca, ele se refere ao número de elementos, ao n. Então, o que a gente está buscando é alguma expressão que me diga qual vai ser o número de execuções desse pedaço elementar do código, dado o tamanho, dado uma sequência de um tamanho n. Então, a gente vai acabar chegando numa curva mais ou menos dessa aqui, ó. A gente vai tentar construir um gráfico que ele vai ter assim, no seu eixo x, eu vou ter o meu n, o tamanho da sequência, o número de elementos que eu tenho lá. E no eixo y, eu vou ter o que eu vou chamar de t de n, que é o número de vezes que eu executo aquele código, o número de seleções ou o número de comparações que eu tenho que realizar para chegar em uma solução do problema. E o que eu posso fazer é chegar numa função, e o que eu quero fazer é chegar numa função em que eu possa pegar dois algoritmos diferentes, eu posso e compará-los nessa curva para dizer, se eu tiver um problema de um tamanho específico, eu sei que um algoritmo vai ser melhor que o outro, porque eu tenho uma expressão que me diz o número de qual é o custo ou o número de instruções que tem que ser executadas por cada algoritmo. Mas como que a gente chega nessas curvas? Então a gente pode chegar nessas curvas de duas formas. Ou a gente pode deduzi-las a partir do código, a partir do próprio algoritmo, ou a gente pode calcular, ou a gente pode estimá-las de uma maneira empírica, implementando o programa, coletando os resultados e estatisticamente construindo essas curvas. Então, mas essas curvas têm um outro aspecto bastante interessante. A gente viu no exemplo anterior que para a mesma sequência, dependendo da sua chave de busca, eu tive custos diferentes para o mesmo algoritmo. Então, para um problema do mesmo tamanho, com as mesmas características, um algoritmo pode dar soluções bastante diversas. A gente viu ali que, dependendo da chave, um algoritmo era até mesmo melhor do que o outro. Então, isso significa que, para cada condição, eu não vou fazer apenas uma avaliação. Eu tenho que avaliar todas as condições possíveis. Então, tipicamente, a gente avalia 3 condições para descrever um algoritmo. Voltando para aquela imagem, então vamos considerar aqui a busca sequencial. Veja, ela começa na primeira posição. Então, a gente viu que para o x igual a 2, quando o elemento que eu estou buscando está na primeira posição, eu consigo, em uma única comparação, encontrar esse valor. Essa é a condição que a gente chama de melhor caso. Porque o mínimo de comparações que eu posso fazer para chegar numa solução é 1. Eu preciso fazer alguma comparação. A não ser que o n fosse igual a 0. Agora, se
eu não estivesse buscando o 2. Se eu estivesse buscando o 9, veja, eu teria que fazer a busca do 2, do 5, do 6 até que chegasse no 9. Mas eu ainda tenho alguns outros valores. Então aqui eu tenho um caso típico, mas poderia ser pior. Por exemplo, se eu estivesse buscando o número 27. Veja, para chegar no 27 eu poderia fazer 2, 5, 6, 9, 11, 18, 22, até que não há mais ninguém. Então eu tive que percorrer todo o meu vetor, toda a minha sequência para descobrir que o 27 não está lá dentro. Não tem um caso pior do que esse. Então esse é o que a gente chama de pior caso. Esse é o custo máximo que esse algoritmo pode ter para me dar uma solução. Agora, o que pode acontecer e se eu tiver uma média de dessas instâncias, de muitos chaves diferentes? Qual vai ser o custo médio? Essa é uma outra medida. Então, tipicamente, quando a gente for fazer uma análise de um algoritmo, a gente está preocupado em 3 descrições de desempenho. A gente vai estar... Então, voltando para aquela curva anterior, então vamos deixar só uma das curvas só para ilustração. A gente vai estar, na verdade, procurando 3 curvas para o mesmo algoritmo. A gente vai procurar uma curva média, que é um valor médio, como que aquele algoritmo se comporta se eu não conhecer nenhum aspecto daquele meu problema. Eu posso ter uma curva que ela tem um custo menor, que é o que eu chamo de melhor caso. E eu posso ter uma curva que é aquela que tem o pior comportamento possível, que é o que eu chamo de pior caso. Enquanto que do meio seria o meu caso médio. Então, tipicamente, quando a gente fala no desempenho de um algoritmo, você vai escutar: esse algoritmo ele é linear, em caso médio, mas ele tem um pior caso quadrático. A gente já vai falar aqui o que significa essas expressões. Mas isso ele está dizendo que, se eu dar 1 milhão de instâncias, ele vai ter um comportamento próximo de um caso médio. Mas se eu der uma instância, eu tenho um risco de que o resultado pior dele vai se aproximar daquilo que eu chamo de pior caso. Mas eu também tenho um risco de que o resultado vai ser tão rápido que é o que eu vou chamar de melhor caso. Então, diferentes algoritmos variam em cada um desses aspectos. A gente vai ver alguns algoritmos na hora quando a gente discute ordenação de sequências, em que eles têm a mesma complexidade de caso médio, mas um tem um pior caso pior do que o outro. E tem situações em que isso não é um problema, mas podem ter situações em que ter um pior caso ruim é muito ruim. E a gente pode utilizar essas informações para discutir a qualidade dos 2 algoritmos para uma determinada situação. Então, como é que eu consigo deduzir, então, essas expressões? Então, vamos olhar o algoritmo para ver se a gente consegue chegar a alguma dessas expressões. O que a gente quer fazer é calcular qual que é esse t de n dado um n. Então, vamos lembrar primeiro do nosso algoritmo de busca sequencial. Como é que ele era? Para facilitar, a gente vai trabalhar com a versão recursiva. Lembra, ela começa como um booleano, então ela vai ser uma busca, que ela vai ter um apontamento para o meu vetor, vai ter um tamanho n e vai ter, que mais? Opa, aqui eu errei. E vai ter a minha chave de busca. A primeira linha desse algoritmo, ela diria: se o n for igual a 0, quer dizer, não há nenhum elemento, eu retorno falso. Se o v de 0, quer dizer, o primeiro elemento for igual a chave, eu retorno verdadeiro. Se o meu v de 0
for maior do que a chave, não adianta eu continuar a busca, então ele retorna falso. Agora, se nenhuma dessas condições acontecer, eu retorno a minha busca com v mais 1, n menos 1 e o meu x. Então, um ponto importante aqui, ó, é esse aqui, ó. É o nosso n menos 1. Então, o que a gente quer buscar é uma expressão t de n. Qual que é o número de vezes que eu executo a comparação? Basicamente, eu estou atrás dessa comparação aqui. Quantas vezes que eu vou rodar essa comparação aqui? Veja, vamos pensar em uma execução. Então, aqui eu estou atrás do meu t de n. Na primeira linha, eu não executo ela. Na segunda linha, eu executo... Na segunda linha, eu executo ela uma vez. Na terceira linha, eu ainda não executo. E na quarta linha, eu vou o quê? Eu vou retornar uma nova busca com n menos 1. Então, o custo dessa linha é de t de n menos 1. Mas vamos pensar aqui em melhor caso e pior caso. Se eu estiver pensando no meu melhor caso, veja, no meu melhor caso, eu vou encontrar logo na primeira posição. Então, ele vai retornar 1. Então, o custo é 1. É sempre uma comparação. Independente do tamanho de n, o vetor pode ter 1 bilhão de posições. Se o elemento estiver na primeira posição, ele vai encontrar na primeira. E vai continuar. E vai parar logo ali. Agora, o meu pior caso, lembra, o pior caso é quando eu tiver que percorrer toda... O meu pior caso é quando eu tiver que percorrer todo o meu vetor. Então, isso significaria que ele nunca entraria nessa segunda linha. Ele nunca vai encontrar na primeira posição. Então, ele continuaria e sempre chamaria a busca recursiva. Então, a minha expressão nesse pior caso, t de n, vai ser igual a 1 mais o quê? Mais t de n menos 1. Veja que essa é uma expressão que é difícil você tirar um valor específico para n. Então, a gente tem que trazer ela para um formato interativo, certo? Que não seja uma expressão de relação de t de n com t de n menos 1. Mas tem outro aspecto importante nesse aqui, que é o seguinte, mesmo no meu pior caso, se eu tiver um t de 0, se eu tiver 0 elementos, ele morre na primeira linha. Então, meu t de 0, eu não faço nenhuma comparação. Isso vai ser importante para a gente chegar numa expressão desse t de n. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer é, dada essa expressão, t de n igual a 1 mais t de n menos 1, tendo que t de 0 vai ser igual a 0, chegar numa expressão só de t de n que a gente pode desenhar naquela curva. Ela é razoavelmente fácil de fazer, veja. Se eu conheço o t de n, a relação entre t de n e t de n menos 1, eu também conheço a relação entre t de n menos 1 e t de n menos 2. Ela vai ser igual. T de n menos 1 vai ser igual a 1 mais t de n menos 2. E ela vai descendo assim. Então, eu consigo, com isso, chegar aqui. O t de n vai ser igual a 1 mais 1 mais t de n menos 2. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 1 mais 1 mais t de n menos 3. Isso continua de uma maneira infinita. Até que eu vou ter, na verdade, 1 mais 1 mais 1, blá, 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 somando um total de k vezes mais t de n menos k. A cada descida recursiva que eu fizer, eu aumento uma comparação. Mas quando que isso vai parar? Quando que esse k para?
Ele para numa posição que eu conheço, quando o vetor for vazio. Isso é, quando eu tiver que n menos k for igual a zero, que é uma situação que eu conheço. Quando que esse k para? Quando n menos k for igual a zero, essa é a situação quando o k for igual a n. Então, é só eu substituir isso nessa expressão. Isso vai me dar essa expressão aqui, ó. T de n ele vai ser igual a n mais t de zero, que, veja, é zero. Então, tudo isso é para chegar em t de n igual a n. Com isso, eu já tenho duas expressões. Eu tenho uma expressão t de n igual a 1, no meu melhor caso, e t de n igual a n no meu pior caso. O caso médio a gente não vai discutir, porque ele envolve uma matemática um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver isso em algum curso ainda dentro da ciência da computação. Então, com isso, a gente já consegue fazer um gráfico. Veja, eu consigo chegar aqui e falar, ó, dado meu n, dado meu t de n, eu tenho que, no meu melhor caso, eu tenho uma reta em 1, que é o número de vezes que eu faço, independente de n. Agora, no meu pior caso, eu tenho também uma reta, mas não é uma reta com valor constante, é uma reta com crescimento linear, que é o meu pior caso. O caso médio, ele tem uma dedução mais formal, mas a gente pode pensar mais ou menos na lógica de como calcular ele. O caso médio, imagine que eu considere só os aspectos em que o valor que eu estou buscando ele está na metade da minha sequência. Ou que pelo menos o valor, ele dado a distribuição de elementos nessa sequência, ela fique mais ou menos no meio. Isso significa que, em média, a minha busca vai parar na metade do meu vetor. Se o meu vetor inteiro é de tamanho n, a metade do meu vetor seria n sobre 2. Então, eu teria algo como um caso médio, que eu não calculei, mas eu estou apenas estimando aqui. Eu teria algo como um n sobre 2, com o pior caso n e o melhor caso 1. Então, já me dá uma ideia do crescimento do número de operações dado o tamanho de um vetor. Ou seja, eu ainda não posso comparar com nada. Eu tenho apenas um gráfico que ele diz sobre o comportamento da busca sequencial. Então, vamos fazer a mesma coisa agora para a minha busca binária. Vamos lembrar como é que é a busca binária. Ela também começa com um booleano, uma busca, com meu vetor, o n e a minha chave. Ela também tem uma primeira linha que, se o n for igual a 0, eu retorno falso. Ela tem uma outra linha que, se... Bom, vamos primeiro calcular o... Então, a gente vai estabelecer que o i vai ser igual a n sobre 2. Então, eu vou ter aqui que, se o v de ii for igual a x, eu retorno falso, verdadeiro. Se o meu v de i for maior do que o x, então eu retorno a busca com o quê? Com v e i x. Se o v de i for menor que o x, eu retorno a busca com v mais i mais 1 e n menos i mais 1 de x. Então, lembre, nessa busca, se eu encontro, ele para, senão eu continuo na primeira metade ou na segunda metade.
Então, o que a gente está procurando é aquela expressão ainda, o t de n. Opa. A gente tem também um melhor caso. Qual que é o melhor caso aqui? O melhor caso vai ser quando o elemento que eu estou procurando está na metade do vetor, no primeiro encontro. Nesse caso, eu só vou fazer o quê? Uma comparação, que é na linha 2. Então, da mesma forma que na busca sequencial, o meu melhor caso é 1. Veja, independe do tamanho do vetor. Se eu tiver um vetor com 1 bilhão de posições, se a chave que eu estou buscando estiver na metade, eu vou encontrar com apenas uma computação. Mas e no pior caso? O pior caso é se o vetor não se encontrar dentro do... Se a chave não se encontrar no vetor, eu tiver que ir diminuindo todas as vezes o meu espaço de busca, quando eu entrar em algum desses dois retornos recursivos. Veja, para esses dois casos, eu vou simplificar, obviamente depende se o tamanho do vetor é par ou ímpar, mas a gente pode simplificar, como eu estou pegando metade de cada uma das sequências, como se eu fizesse t de n sobre 2. Mas eu só vou escolher uma dessas duas. Então, no meu pior caso, eu vou fazer uma comparação, mas eu vou continuar a minha busca para n sobre 2. Da mesma forma que na busca sequencial, eu sei que o meu t de 0, ele vai ser o quê? Eu vou fazer 0 comparações. Mas eu também tenho uma situação do t de 1. Se eu tiver só um elemento, eu vou fazer apenas uma comparação. Se for verdadeira, acabou, mas a gente está falando de pior caso. Então, aí, ele chamaria o t de 0, que é 0. Então, esse cara vai ser igual a 1 mais 0. Então, eu faço apenas uma comparação. Já vai entender por que isso aqui é importante. Então, o que a gente tem que fazer agora é exatamente o que a gente fez com a busca sequencial. Chegar numa expressão que me diga como que transforma essa relação recursiva numa relação iterativa. T de n é igual a 1 mais t de n sobre 2. O meu t de 0 é igual a 0 e o meu t de 1 é igual a 1. Então, da mesma forma, eu posso fazer aquela divisão que eu estava fazendo. Se eu sei que se eu tenho a relação de n para n sobre 2, isso aqui está feio, eu tenho uma relação de n sobre 2 para n sobre 4. Então, eu também tenho que t de n sobre 4... t de n sobre 2 vai ser igual a 1 mais t de n sobre 4. Então, eu posso ir separando da mesma forma que eu tinha lá. O meu t de n ele vai ser igual a 1 mais t de n sobre 4. E assim ele continua, até que ele chega na mesma expressão, numa expressão parecida com a anterior. Que era o quê? Ele chega a 1k mais t de n sobre... Olha que legal. A cada interação eu estou dividindo por 2. Então, é como se eu substituísse o 4 aqui por 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2. Então, aqui eu vou ter, na verdade, um 2 elevado a k. A cada descida recursiva, eu estou dividindo por 2 esse n. Então, que legal. Então, quando que esse cara vai parar? Ele vai parar quando ele chegar, na verdade, num ponto que eu conheço, que eu consigo ter uma relação aqui. Só que se eu fizer n sobre 2 elevado a k igual a 0, aí fica um pouquinho difícil para chegar a algum valor, mas eu também conheço igual a 1. Então, se eu fizer esse valor igual a 1, eu sei o quê? Que n sobre 2k é igual a 1, então n é igual a 2k. Mas eu preciso chegar no valor de k. Como que eu transformo isso? Eu posso aplicar um logaritmo dos dois lados. Então, se eu aplicar logaritmo dos dois lados aqui, o que eu vou ter é o quê? Que um log 2 de n
é igual a K. Legal. Então, eu posso usar essa relação para realimentar essa expressão. Então, o que ela vai me ter é que o t de n é igual a log 2 de n mais t de K, t de 1, que eu já conheço. Então, esse cara é igual a 1. Então, eu vou ter o final que t de n é igual a log 2 de n mais 1. Então, legal. Então, agora eu já tenho as duas expressões para a busca binária. Então, se a gente voltar para aquele gráfico aqui, olha que legal. Eu tenho que a minha busca binária, a curva dela, de melhor caso, é igual. Mas a minha curva de pior caso, ela é numa outra expressão, que é o que a gente coloca aqui como log 2 de n mais 1. O caso médio fica entre os dois, em algum ponto aqui que a gente ainda não vai calcular. Então, olhando assim, já começa a ficar bastante claro que, num pior caso, e até mesmo no caso médio, o comportamento de custo da busca binária é melhor do que o comportamento de custo de uma busca sequencial. Então, a gente consegue visualizar isso? Vamos voltar para aquele exemplo que a gente deu dos CPFs. Imagina que eu tenho que fazer uma busca em todos os CPFs do Brasil. Vamos assumir que no Brasil a gente tem 250 milhões de pessoas. Então, se eu tiver que fazer um pior caso, um t de n que é igual a n, então isso significa que eu vou ter o quê? 250 milhões de buscas. Agora, se eu tiver um t de n igual a log 2 de n mais 1, eu vou ter um log 2 de 250 milhões. Que isso vai me dar? Então, se eu fizer um log 2 desse valor, eu vou ter aproximadamente 28. Mais 1, isso me dá um total de 29 comparações. Então, num pior caso, numa busca sequencial de todos os CPFs do Brasil, eu tenho que fazer 250 milhões de comparações. No meu pior caso da busca binária, eu teria que fazer 29 comparações. Então, a gente tem uma diferença absurda entre o custo de um algoritmo e de outro algoritmo. Ou seja, eu tenho uma expressão log 2n mais 1 e eu ainda fiz algumas simplificações de considerar apenas aquela execução essencial. Eu posso chegar a várias expressões de algoritmos diferentes. Eu poderia ter 3 vezes log 2 mais 5. Como que eu posso comparar diferentes expressões entre si para ser capaz de diferenciar os algoritmos? O que facilita eu comparar eles é que eu tenho algumas diferenças de classe, que a gente pode chamar de ordem, de crescimento, de custo, que são absurdas, como é o caso aqui, de um cara ter um custo de alguns milhões e outro ter um custo de poucas dezenas. Então, para isso que a gente utiliza um recurso matemático de agregar várias funções que são parecidas em diferentes ordens, em diferentes categorias de crescimento. Então, vamos ver no próximo vídeo, esse já ficou um pouquinho longo, como que a gente faz essa classificação. E é essa classificação que a gente chama de complexidade. Então, até o próximo vídeo.